Pronto, agora tá gravando. Então, né, quando a gente fala então da saúde do agravos, né, agravos da saúde do trabalhador, a gente está falando aí de doenças relacionadas ao trabalho, como eu comentei com vocês, né? Muita gente não gosta daquilo que faz por obrigação, faz pelo salário, tá? Nem todos os salários, nem todos os trabalhos que remuneram bem, eles são bons para mim. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Gosto muito de ser professora, né? Mas vocês me deixam louca. Então, assim, tem dias que eu tenho vontade de falar assim, vou bloquear todo mundo. Mas eu não posso fazer isso, Ei, né? Por quê? Porque senão vocês acabam com a minha saúde mental. Mas, gente, é um trabalho gratificante. Ensinar é gratificante. Passar o conhecimento é gratificante. Desde quando vocês entendam o que eu tô falando. Em relação à saúde do trabalhador, a gente tem diversas profissões que são insalubres ou que se tornam insalubres, tá? Muitas vezes vocês vão ver, a gente chama de louco uma pessoa que abandona o emprego, né? Essa pessoa vai lá, abandona o emprego e você fala assim, gente, mas ela largou um emprego que ela ganhava quase 5 mil, desliga 7 ali a água mil, pra mim, pronto. né? E aí você fala assim, eu não faria isso, mas você não sabe a condição de trabalho que essa pessoa tinha, né? Você não sabe o tanto que ela era cobrada. Lembra, eu acho que eu cheguei a comentar, eu não sei se foi com vocês, da síndrome de burnout. Acho que eu falei isso ontem, né? Foi. Existe uma doença desassociativa, né? Chamada síndrome de burnout, onde eu me torno uma pessoa que não tem empatia por ninguém. Eu não tenho empatia pelo serviço, eu não tenho empatia pelo meu colega de trabalho, eu não tenho empatia pelo problema, eu não tenho empatia por nada. Eu simplesmente levanto, troco de roupa e vou trabalhar, tá? Não faz questão de nada. Isso, gente, adoece, te leva a um estado assim de saúde mental louco. Lembra da história do policial lá na Bahia que morreu, né, porque teve um surto psicótico, né, durante o trabalho. A polícia, ela é uma das que tem maior, para quem já assistiu aí, Tropa de Elite, né? Tropa de Elite, Osso Duro de Roer. É muito bom esse filme. Quando você vê lá o Capitão Nascimento, né, que ele vai escalar e que ele trava, né, no raio do morrinho que ele tava lá escalando, você começa a pensar, né? Você fala assim, caramba, mas ele teve ali uma crise de ansiedade desencadeada, né, por diversos fatores que estão lá, violência, né, como que fala, responsabilidade de comando, cobranças e assim por diante. Então, Recorrido pra cima. isso acaba acontecendo, né? Muito em profissionais que lidam com muitas pessoas ou que lidam no estado de violência e assim por diante, tá? Eu vou te. Elisângela, eu vou fechar seu microfone aqui um pouquinho, tá bom? Então, o que acaba acontecendo é isso. Essas pessoas elas acabam tendo várias condições de estresse. Gente, eu adoraria que um emprego me contratasse para poder viajar o mundo inteiro, né? Eu reclamaria? Não, não reclamaria nem de fazer o overbook, né? Que é ficar esperando um voo no coisa, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu gosto realmente de fazer. Então, quando você encontra algo que você gosta de fazer, é muito bom. Eu vou só explicar uma coisa aqui rapidamente para vocês, contar uma historinha bem rápida. Eu adoro contar história, mas essa é rápida. Quando eu me formei na biomedicina, eu acho que eu contei isso para vocês, mas eu não lembro. Quando eu fui, eu era técnica de enfermagem, e eu falei, eu não vou fazer enfermagem, não quero fazer enfermagem, não me identifiquei com a área, né? Na verdade, assim, eu me identificava com a área no sentido de cuidar, mas eu não queria o cargo de enfermeira, né? Isso para mim não tinha valia, né? Aí no dia que eu entrei no laboratório, eu falei assim, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Sabe quando você vê aqueles filmes que dá até aquele sonzinho da porta do céu? Né? Eu falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Fui lá, fiz 4 anos de faculdade. Quando eu consegui meu primeiro trabalho, eu falei, Jesus Cristo, não é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, né? Depois de 4 anos, eu falei, meu Deus do céu, e é só isso que eu sei fazer, ou é isso, é cuidar. Falei, não, me nego. Fui fazer uma especialização, né, em biologia molecular. Por quê? Porque eu vi o cara da biologia molecular trabalhando, né? Aí eu falei assim, não, isso é o que eu quero fazer pro resto da minha vida, dentro da área da biomedicina.
um ano de especialização em biologia molecular. Fui trabalhar no campo. Era o que eu queria fazer? Não, não fiquei nem 6 meses naquele negócio. Que eu falei, que desgraça de emprego é esse? Falei, eu não quero isso. Aí, beleza. Aí um colega meu falou assim, não, vai para estética. A estética é boa, pode ganhar até bem. Fui lá, fiz 18 meses num curso de estética. Eu odeio estética, do fundo do meu coração. Sabe o que é odiar? Eu odeio. Aí eu não sei o que foi que aconteceu. Eu peguei, eu fui levar um exame, né, de sangue no centro cirúrgico e eu vi um biomédico, né, fazendo hemodinâmica, né? Hemodinâmica é quando você atua com o paciente, ou opera o paciente acordado, tá? Aí eu olhei e falei, gente, que trabalho legal. É isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Né? Daí eu já estava na quarta opção do que eu queria fazer pro resto da minha vida. E aí eu fui estudar imagem. E hoje eu posso falar para vocês, é a coisa que eu mais amo fazer na minha vida. Às vezes a gente demora para se encontrar, gente. Isso vai acontecer com vocês, aconteceu comigo e assim por diante. Se demora. Eu fui descobrir o que eu queria fazer da minha vida quando eu tinha já 37 anos, né? Que realmente é o que me dava prazer, era o que me deixava feliz. Então, muitos de vocês vão ter isso. Quando a gente fala de emprego, é o que eu falo, né? Tem um velho ditado eu não lembro se é do Forbes, que ele fala assim, né? Encontre algo que você goste de fazer e você não vai precisar trabalhar para o resto da vida, né? Porque você vai gostar de fazer aquilo. Nem todo mundo tem essa possibilidade, tá? E a gente vai ver isso a partir de agora. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês, onde eu tenho que compartilhar a tela, obviamente, porque se eu não compartilhar a tela, vocês não vão ver porcaria nenhuma, daí vocês vão me xingar. Então, vamos lá, né? Está aqui, cadê? Tá compartilhando? Deixa eu ver, cadê? Se vocês verem a tela aqui, me fala, tá vendo, porquinho? Sim. Sim? Perfeito. Sim. Então tá Sim. ótimo. Então a gente vai começar falando, né, de programa programa de saúde do trabalhador, tá? O que é, né? Primeiro, para falar do programa de saúde do trabalhador, a gente precisa falar da organização do trabalho no Brasil, tá? Eu vou ler, vou explicar, fica mais fácil, acho que assim fica muito mais fácil. Então, ó, no Brasil, as atividades produtivas são organizadas de múltiplas formas, né, com distintos graus de incorporação tecnológica e formas de gestão. Na lógica de cadeias produtivas em todos os setores econômicos. Então, eu tenho a agroindústria, eu tenho a mineração, construção civil, indústria, setor de serviços, entre outros. Todos eles têm uma hierarquia, né? Lembrando que hoje a gente não trabalha, né, com chefe, a gente trabalha com gestores, tá? Então, eu tenho o cargo de gestor, eu tenho o cargo de cogestor, eu tenho o cargo de colaborador e assim por diante, diversos cargos. Então, é um trabalho hierárquico. Esse trabalho hierárquico, ele acontece em todas as áreas, né? Sempre tem um que manda e a maioria que obedece, tá? Então, ó, assim podem ser observadas distintas formas de organização dos processos produtivos e de incorporação tecnológica. Eu tenho áreas ainda, gente, na indústria em que o trabalho é extremamente manual. Eu não consigo fazer, por exemplo, né, um maquinário que realize aquele trabalho de forma tão precisa, né, quanto o homem. Um exemplo disso, algumas cirurgias, por exemplo. Eu sei que hoje eu tenho robótica para operar, né, um paciente que opere muito bem, né, mas eu preciso do homem para comandar a máquina, tá? A máquina em si ela não faz sozinha, mas eu tenho trabalhos onde a máquina, né, ela vai fazer a linha de produção inteira. Então, por exemplo, algumas empresas de montagens de carro, hoje praticamente ela é totalmente automatizada. Né, eu tenho que ter só um trabalhador para ver a linha inteira, para se por acaso der algum problema, parar, ir lá e reprojetar, né, a máquina, tá? Então, ó, do trabalho manual, do trabalho artesanal, da produção por robôs, né, e de formas de gestão e de vínculo do trabalhador ou da trabalhadora com o empregador ou o responsável pela produção, por meio de maneiras diversas, né, deste trabalho formal,
desde o trabalho formal com carteira assinada, ou contratos, ou por meio de cooperativas, ou associações e arranjos informais. Então, a gente sabe aí que eu tenho hoje, né, a contratação CLT, eu tenho a contratação por cooperativa, eu tenho por contrato de trabalho, que é limitado. A maioria dos empregos hoje, né, eles falam assim, é freelance, mas é um trabalho por associação, né? É um trabalho, você se associa e trabalha por um período, ou você é cooperado e você não tem os direitos da CLT, né, registrados na sua carteira. Então, você recebe um pouco mais, mas você tem que pagar, por exemplo, o seu INSS por fora, tá? A sua contribuição por fora. E os trabalhos informais que cresceram aí mais 50%, né, nessa pandemia, que são aquelas pessoas autônomas, né, que fazem o serviço aí, às vezes emitem nota fiscal, às vezes não emitem, né? Então a gente tem bastante desse tipo de trabalhador. O que é um trabalhador, né? Para você, o que é um trabalhador? Então, para o SUS, o trabalhador é toda pessoa que exerce uma atividade laboral para o sustento próprio ou da família, independente se ele tem carteira assinada ou não, tá? Eles recebem um salário, né? Ou trabalhando por conta própria. Então, eu sou prestadora de serviço, eu trabalho por conta própria, então eu recebo pelo aquilo que eu dou. Né? Então, pode ser uma empregada doméstica, pode ser uma faxineira, existe diferença, né? Empregada doméstica e faxineira, aí acho que fica mais fácil vocês entenderem. A empregada doméstica, ela tem, né, os direitos assalariados dela lá na carteira de trabalho, enquanto a faxineira, ela não tem. Por quê? Porque a faxineira, ela não tem vínculo, tá? Então, ela recebe o dia de trabalho dela, né? No final do dia, ela recebe aquela quantia de dinheiro, diferente da empregada, que só vai receber mensalmente. Todo trabalhador pode apresentar problemas de saúde provocados pelo trabalho que exercem ou já exerceram. Isso é uma realidade. Na área da enfermagem, o maior tipo de acometimento que tem sobre o trabalhador são doenças musculares. Então, você vai ter muita lombalgia, porque você pega muito peso. Gente, imagine você pegar eu, né? Então, assim, vai precisar do quê? Do maior guindaste do mundo. Por quê? Porque eu sou pesada. E às vezes você vai ter que trabalhar sozinha, né? Ou sozinho. Você vai fazer uma força descomunal. Chega no final do dia, você tá com uma lombalgia que você não aguenta. Você imagine você fazer isso 2, 3, 10, 13 anos, 20 anos, né? Você vai ter desgaste da articulação, você tem desgaste ósseo, você tem fragilidade, né, dos músculos do core. Então, acaba ali, né, te causando muita dor. Você vai ter muita dor ali, tá? Principalmente na região pélvica, né, que é onde eu tenho, onde os movimentos são gerados a partir dali. Então, eu vou ter muita dor. Quando você não tem tendinite, quando você não tem uma carga de estresse, né, que você acaba aí chorando no final do plantão. Eu nem lembro quantas vezes eu chorei em plantão, de ódio, né, porque eu só choro de ódio. E só choro também pelo meu cachorro. De resto, eu não choro por ninguém. Então, isso acaba acontecendo muito. Quando não acontece durante a atividade laboral, os danos podem ser cumulativos e você, né, apresentar problemas de saúde já numa fase, né, avançada da sua vida, decorrente daquilo que você exercia quando você estava sadio. Isso pode acontecer muito, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha com mineração pode não apresentar problemas de saúde hoje, mas quando ela trabalha daqui a 20 anos, o pulmão dela, por exemplo, torna-se fibroso devido ao tanto de poeira que ela inalou. Então, ela vai ter lá uma doença obstrutiva, né, pulmonar crônica, né, doença pulmonar crônica, doença DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Ela acaba tendo esse tipo de doença. E aí ela vai questionar quem? Porque ela já, né, ela pode até tentar processar a empresa, mas aí ela vai ter que provar que foi da empresa que ela conseguiu essa doença, né, que ela adquiriu essa doença. Isso às vezes é muito difícil, tá? A classificação da população ocupada, né, de acordo com a posição e ocupação, quem é a pessoa? É Ivana, vou matá-la. Então, ó,
a classificação da população ocupada, né, de acordo com a posição ocupação. Oh, meu Deus! Classificação da população ocupada de acordo com a posição na ocupação e na categoria de emprego. Então, eu tenho ocupado, posição na ocupação. Eu posso ser empregado, trabalhador por conta própria, empregador, trabalhador doméstico ou trabalhador familiar auxiliar. No trabalho doméstico, eu tenho carteira assinada ou sem carteira assinada. Então, faxineira ou doméstica mesmo, tá? Já no empregado, eu tenho o setor público e o setor privado. O setor público, eu tenho carteiras assinadas, eu tenho sem carteira assinada, que é por contrato de trabalho, e eu tenho, né, os próprios servidores, por exemplo, militar e servidor público estadual. Já no setor privado, eu tenho carteira de trabalho assinada e também carteira, né, sem carteira de trabalho, que seriam os contratos ou as cooperativas, certo? Então, eu tenho essa organização de trabalho no nosso país, tá? Então, ó, a partir dessa lógica, né, a gente sabe que as intervenções devem buscar a transformação dos processos produtivos. Olha, Júlia, é hoje que eu morro de ódio. Vamos lá, né? Ó, a partir dessa lógica, as intervenções devem buscar a transformação dos processos produtivos no sentido de torná-los promotores da saúde. Quem é responsável por sua saúde, gente? Me responde aí. Quem é responsável por sua saúde? A gente mesmo. Nós A gente mesmo, né? Então, ó, é isso que você tem que colocar na cabeça. Quem é responsável pela sua saúde é você mesmo, tá? Só que o empregador, ele tem responsabilidade sobre a sua saúde enquanto você presta serviço, tá? Então, além de você, ó, né, ser um promotor da saúde, né, e não de adoecimento, o trabalho ele não pode ser de adoecimento ou de morte, tá? Além de garantir a atenção integral à saúde dos trabalhadores, levando em conta a sua inserção nos processos produtivos. O trabalhador ele é responsável pela própria saúde. Sim, ele é. Uma vez que ele está dentro do contexto de trabalho, né, ele tem que executar o trabalho da melhor forma possível, de não ocorrer danos. Então, muitas pessoas, por exemplo, eu vejo isso principalmente no hospital. O hospital, quando você entra, ele te fornece EPI, né? Ele vai te fornecer luva, ele te oferece máscara, ele te oferece jaleco, gorro, óculos de proteção, né? Aí você tem um acidente de trabalho. Obviamente, lá o CAT, né? Quando você abrir o CAT, o que vai acontecer? Eles vão fazer uma investigação para ver como que o acidente de trabalho ocorreu, tá? E a partir desse momento, se tiver alguma falha, né, sua em usar o EPI, eles vão, né, retirar a responsabilidade deles em preservar a sua saúde. Então, isso é muito importante. A partir do momento, né, que eu entendo que a saúde, que a preservação da minha integridade também é responsabilidade minha, né, eu vou usar tudo aquilo que é me dado, tá? Eu sou obrigada, ai, mas eu morro de calor. E daí, né? Você tem que usar. Você se propôs a trabalhar naquele ambiente, você vai usar, você vai se submeter àquilo que realmente é necessário, tá? Então, tanto o trabalhador quanto o empregador, eles são responsáveis pelo zelo de saúde, ok? Então, ó, a organização das ações de saúde direcionada ao trabalhador nas diversas instâncias da rede SUS, né, deve considerar que, primeiro, o processo saúde e doença dos trabalhadores é construído socialmente. Sim, né? Se eu tô falando que você começou a adoecer depois que você começou a trabalhar, é social, tá? É o meio onde você está inserido. É o que eu falo, gente. Vocês estão entrando no campo mais estressante do mundo, tá? Lidar com vida não é fácil, lidar com gente não é fácil, lidar com uma situação estressante onde eu tenho vida e morte não é fácil. Quando você sai do serviço, você tem que ter uma válvula de escape. Se você for para casa pensando no paciente, você enlouquece, né? Esse é um problema sério na área da saúde. Então, muitas vezes eu vou para casa e eu falo assim, caramba, eu esqueci de fazer isso. Não, não pensem assim. Uma vez que você pensar assim, você tá lascado.
toda folga busque fazer algo que você não faça todos os dias. Vai pular de paraquedas, vai pular de bungee jump, grita, entendeu? Faz tudo para se desestressar. Por quê? Porque senão você vai adoecer, né? Vai pra praia, nem que seja um bate e volta, mas faça isso para você poder ter, né, uma válvula de escape, porque senão você adoece mentalmente, principalmente. Todo mundo que tá lá tá em sofrimento, gente. A não ser que você trabalhe, por exemplo, numa maternidade onde a maioria das coisas que acontece lá é vida, é ganho de vida, porque na maternidade também eu posso ter tristeza, o restante dos setores todo mundo tá doente, tá? Então, válvula de escape. O trabalhador é sujeito da saúde, né? Então, ele tem direito à saúde e possui saberes e conhecimentos sobre o seu trabalho, né? Sobre o trabalho e sobre as repercussões dele sobre a sua saúde. Sim, né? É essencial a participação dos trabalhadores, da comunidade e do controle social em todas as instâncias e etapas de organização das ações e serviços de saúde. Sim, né? É ele que sabe onde tem problema, né? Ou a comunidade sabe onde tem problema, é o controle social, né, que ajuda a identificar o problema, né, que vai prejudicar o trabalhador. A integralidade das ações de saúde pressupõe que as ações preventivas e curativas são indissociáveis. Então, assim, prevenção e cura tem que andar junto, tá? Porém, com primácia, né, das ações na promoção e na vigilância em saúde. Antes de, né, curar, eu tenho que promover saúde e vigilância em saúde. Para quê? Para que o trabalhador ele não fique doente. Existe empresas, e eu falo isso que o pedreiro ele tem, que ele tem, por exemplo, ele tem um programa de prevenção à saúde do trabalhador. O que é isso? Ele dá espaços, por exemplo, se você precisa de psicólogo, né, antes de você adoecer, ele tem um centro de convivência que permite com que você interaja com seus colegas, onde você tem lá jogos, você tem sofá, você tem TV, para que você distraia um pouco a sua mente, né, e você saia daquele contexto só de doença, 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 tá? Tem empresas, por exemplo, isso não na área de saúde, mas na área de, por exemplo, humanas, não. Como que fala? E-commerce. Tem algumas empresas que elas fazem, por exemplo, a sexta-feira da alegria, né? Então, eles permitem que o trabalhador ele vá de uma forma não formal para o trabalho, né? Que são dias temáticos, cada um usa uma fantasia se quiser. É até engraçado, gente, né? Você acaba saindo daquela realidade. Então, ele permite, né? O dia, o encerramento do dia termina mais cedo para que você possa conviver com os seus colegas, né? Porque tem vezes que você trabalha, você só fala oi pro seu colega e você não consegue nem conversar com ele. Então, existe esse tipo de atividades. Articulação intra, né, e intersetorial das políticas e práticas de saúde na perspectiva de transversalidade, a gente já viu esse conceito ontem, né? É fundamental para garantir cuidado resolutivo e qualidade. Gente, eu tenho toque, tá? Transversalidade. Tem 3D, Deus que me perdoe, não consigo, né? Então, eu acabo cuidando, garantindo, né, através de políticas, seja essa né, interna ou intersetorial, entre setores, né, das políticas e práticas de saúde, né, garantir um cuidado resolutivo e de qualidade. Vocês vão falar assim, mas professora, hoje um trabalhador que tem problema e ele é afastado, ele depende do INSS. Por quê? A carteira de trabalho, ela diz o seguinte, né, não é a carteira, é a lei, tá, gente? Eu lembro que quando eu fiquei doente do meu pé, o hospital, ele pagou o convênio, na verdade ele pagou não, porque quem pagava era eu, né? Ele descontou o convênio só um mês do meu salário e depois ele parou, ele suspendeu o convênio, né? Se eu quisesse eu tinha que pagar do meu bolso e eu fiquei dependente da saúde do INSS, então eu tinha que passar na rede SUS se eu quisesse, tá? A maioria dos trabalhadores, e isso eu acho até injusto, porque a partir do momento que você está doente, você tem convênio,
né? Você precisa usar o convênio para você poder melhorar, você tem que passar em médico. E é nesse momento que é cortado esse benefício, é retirado esse seu benefício. E aí você fica à mercê dos médicos do INSS. A gente sabe que o INSS, o funcionalismo público do INSS não é dos melhores. Quem já foi maltratado aí no INSS sabe o que é isso. Você chega lá, o funcionário não te orienta direito, né? Ele não tem a mínima vontade de te orientar. Eu lembro que quando eu fui passar na perícia do INSS, né? Quando você vai entrar, eu fui passar lá na Praça Nina Rodrigues. Aí tô lá passando eu, né? Entrando no INSS da Praça Nina Rodrigues. Daí o segurança virou para mim e falou assim: senhora, a senhora não pode entrar de bolsa, né? Daí eu peguei e falei assim: não. Daí ele falou: não. Daí eu falei: tá bom, deixei a bolsa. Ele falou também: a senhora não pode entrar com a garrafa d'água. Falei: gente, que absurdo, não posso entrar com a garrafa de água. Aí ele falou assim, ó, guarda-chuva, porque tava chovendo, ele falou, guarda-chuva a senhora deixa ali, a bolsa a senhora coloca nesse armário e deixa a água também. Se a senhora tiver anel com é, sobressalência, também não pode. Daí eu fiquei pensando, eu tive que perguntar pro cara. Eu peguei, eu virei pra ele e falei assim, gente, mas por que disso? Ele falou assim, é porque a maioria, a gente tem muito histórico de agressão ao profissional aqui dentro do INSS. Aí, beleza, eu falei, gente, que absurdo. Gente de Deus, eu juro por Deus que se eu tivesse com a minha garrafa de água, eu tinha tacado naquele médico infeliz que me atendeu no INSS. Por isso que o cara tirou a minha garrafa de água. Que cara grosso. Mas ele foi grosso ao extremo. Eu virei para ele, eu falei assim, doutor, eu tava com um problema no meu pé, né? Daí eu virei para ele e falei assim, doutor, a médica, ela me afastou até hoje, né? E eu gostaria de voltar. Ele olhou para minha cara e falou assim: você tá querendo voltar pro serviço, mas você precisa da liberação do médico do trabalho. Aí eu peguei, virei para ele e falei assim: então, mas o médico do trabalho, ele falou que eu preciso da sua liberação para eu poder voltar. Ele falou assim: minha filha, não funciona assim, tá? Aí ele me deu um papel, ele simplesmente, ele nem olhou para minha cara. Ele pegou o papel, fez assim, ó, né? Ele falou: é só procurar o médico do trabalho. Naquele momento, né, eu não tinha muito estudo, não tinha conhecimento e eu não tinha força, porque se eu tivesse força eu tinha voado no pescoço dele, né? Então a gente sabe que muitas vezes a gente é maltratado quando a gente mais precisa. O benefício ele está sendo negado hoje para um monte de gente que realmente precisa. E às vezes você vê gente recebendo que não precisa. Isso é revoltante. Isso é uma falha, né, na própria saúde, porque o INSS ele está ligado realmente ao afastamento laboral, né? Então muita gente acaba adoecendo, precisando realmente do benefício e acaba não se beneficiando. Eu falo para vocês, eu só fui receber o meu benefício do INSS 6 meses depois que eu já tinha voltado ao trabalho. 6 meses. Eu fiquei 3 meses afastada. Se eu dependesse do benefício, eu estava morrendo de fome, né? Então muitas pessoas acabam tendo isso. Acabam tendo, né, esse não comprometimento, né, intersetorial, né, os serviços eles não se comunicam, infelizmente, e aí você acaba ficando à mercê da própria sorte, tá? Então, eu não consigo transpor, né, a burocracia para poder garantir, né, um cuidado resolutivo e de qualidade, infelizmente, tá? Isso acaba acontecendo muito. Deixa eu só ver se eu fui no slide correto e eu não sei onde eu coloquei. Isso daqui vai sair, né? Ok. Professora, Oi, bom dia. bom dia. Isso, isso acontece muito mesmo. Eu fiz a minha cirurgia no cóccix, né? Eu tava com cisto pilonidal, que fala, né? Uhum. Eu fiz a minha cirurgia e fui pro INSS. Chegando lá, foi negado o meu benefício e o médico do trabalho não me autorizou a voltar a trabalhar, porque minha cirurgia estava aberta. E nessa palhaçada eu fiquei pra lá e pra cá, nem tive repouso e nem nada. É mais ou menos Até isso que que acontece. Ah, eu fui no médico do trabalho, eu chorei pra ele me deu a carta pra me voltar e eu pedi as contas, porque eu não consegui, não ficar, eu trabalhava de operadora de caixa e eu não conseguia ficar sentada. Aí eu tive que pedir as contas e ficar de repouso em casa. Mas foi negado o meu pedido. então,
Hoje a tendência do INSS é negar a maior parte dos benefícios, né? O que o INSS, na verdade, hoje ele está fazendo, gente? E isso realmente tem que ser necessário, tá? Muita gente fica no INSS como um emprego vitalício, né? Como benefício vitalício. O INSS hoje ele está pedindo para as pessoas retornarem, ele está fazendo a chamada, né, gradual das pessoas, ele está revendo caso por caso, né? Se realmente a pessoa precisa daquele benefício. Se você já foi curado da sua doença de base, que é a doença que te levou ao afastamento, né? E você não precisa mais do benefício, você tem que voltar ao seu emprego. Eles estão fornecendo a carta, né? Para que você seja realocado, né? Ou que você assuma novamente as suas funções. Isso eles estão fazendo a rodo. Por quê? Porque não tem mais caixa, tá? A maior parte do que a gente sabe é porque não tem mais caixa, não tem de onde tirar dinheiro, certo? Tem, né? Se não tivesse tanto roubo no Brasil, teria de onde tirar dinheiro, mas a maioria estão fazendo isso, tá? Então, a partir dessa realidade, há muitas pessoas, quando chegam lá, né, com a carta de afastamento do serviço, não conseguem o benefício. O cara fala: Ó, você não precisa ficar afastada. Então, você vai voltar no seu médico do trabalho, vai levar essa carta aqui dizendo que você não precisa. E o médico do trabalho, ele não aceita, né, e manda você de novo para o INSS. E você fica nessa peregrinação. INSS, trabalho, INSS, trabalho. Você não recebe, você não volta a trabalhar, você tem todos os seus benefícios de trabalhador suspenso, né? Ele não te paga mais cesta básica, ele não te paga mais transporte, ele não te dá mais salário, você não tem mais convênio médico e aí você fica à mercê da própria sorte. Infelizmente, é assim que acaba acontecendo, né? É o que eu falo, quando a gente entra num país que foi o que eu falei lá no começo e eu vou repetir sempre. A partir do momento que você, né, entende quais são os seus direitos e benefícios, por que muita gente está entrando com recurso contra o INSS e ganha, tá? Porque o INSS ele não está sendo seletivo, ele está negando para todo mundo, né? Eu estava vendo um caso no jornal onde o cara, ele era paraplégico, né? Ele tinha tido um AVC, ele trabalhava antes dele ter o acidente. Ele, na verdade, ele estava voltando do trabalho, foi um acidente de trabalho isso. Ele estava voltando do trabalho para casa, aonde ele estava na moto, a moto se chocou, um cara passou na frente dele, se chocou e jogou o cara longe. O cara ficou paraplégico, só que no hospital ele teve uma complicação e teve um AVC. Ele saiu totalmente dependente, né, do hospital. Ele não conseguia mais, ele não tinha mais o movimento. Você imagina, ele não tinha mais o movimento das pernas e no AVC ele perdeu o movimento do lado dominante dele. E aí ele foi fazer a perícia no INSS e o médico do trabalho disse que ele estava apto a voltar a trabalhar. Gente, pelo amor de Deus, é até um absurdo isso. É revoltante, cara. Ó, né, as ações, então, da saúde do trabalhador considera os fenômenos de saúde e doença, né? Na sua relação com o trabalho, em seus aspectos individuais e coletivos, biológicos e sociopolíticos. De forma esquemática, né, elas podem ser organizadas em 3 eixos. Então, promoção da saúde, onde, né, é o primeiro eixo. Reconhece o trabalhador como promotor de saúde e não apenas como produtor do sofrimento, adoecimento e morte. Assistência à saúde começa pela identificação do usuário enquanto trabalhador, para que se estabeleça a relação entre o trabalho e o processo de saúde e doença. Então, eu investigo se a doença que o cara está tendo vem do trabalho ou se é uma doença inerente à mesma pessoa, tá? E o VISAT, né, que é um componente de vigilância e saúde, o nome disso é componente de vigilância e saúde, né, que abrange a vigilância epidemiológica dos agravos, né, da saúde do trabalhador. Então, pode ser acidentes, intoxicações e assim por diante, tá? E o processo, né, e a doença do trabalho e a vigilância dos ambientes. Então, se o ambiente é insalubre, a pessoa vai ficar realmente doente. A gente vai muito em McDonald's, né, vocês, porque eu não sou muito a favor de McDonald's, né? A carne do McDonald's não é carne, mas tudo bem. A gente não vai entrar nessa discussão nesse momento. Mas o que eu falo para vocês é o seguinte: a gente vai muito em McDonald's. Vocês já devem ter visto no McDonald's aquelas pessoas com aquele jacão, né, azul, que é para entrar no freezer. Todo mundo aqui já deve ter visto. Até pelo menos há uns 10 anos atrás,
eles não tinham, né, esse tipo de vestimenta. Por que que entrou? Porque nos Estados Unidos, né, cerca de 20 trabalhadores entraram na justiça. Por quê? Porque eles começaram a ter problemas relacionados ao ambiente quente demais, frio demais. Eles saíam do extremo da cozinha, que era extremamente quente, e tinham um choque, né, quando entravam no freezer para retirar os alimentos. Então, eles saíam, por exemplo, de uma temperatura de 40 graus e entravam em uma temperatura de -10, tá? Hoje, obrigatoriamente, se você vai entrar no freezer, né, que armazena, você tem que colocar a roupa para evitar, né, exatamente esse tipo de choque. Então, isso só ocorreu depois do quê? Depois de que a vigilância, né, epidemiológica lá dos trabalhadores, em relação à saúde dos trabalhadores dos Estados Unidos, entrou, promoveu uma ação contra o McDonald's. Então, a gente sabe que isso agora acaba acontecendo, não só no McDonald's, porque pegar o McDonald's para Cristo, acontece em todas as redes de fast food, tá? Vamos lá. Política Nacional de Saúde do Trabalhador. Vamos entender um pouco a política. Sai daqui, ó. Desenvolvimento, né? O que essa política ela propõe? Então, vamos entender um pouquinho dela. Desenvolvimento das seguintes ações de atenção à saúde do trabalhador no âmbito da atenção básica. Então, a gente está falando de nível primário aí, tá? Deixa eu colocar aqui, peraí. Adicionar a nossa colega. Então, ó, a gente tem reconhecimento e mapeamento das atividades produtivas no nosso território. A gente sabe que a gente tem diversas profissões, inúmeras profissões em todo o território nacional. Eu tenho que mapear cada uma delas, né, e saber quais os riscos, né, que ela impõe à saúde do trabalhador, tá? Reconhecimento e identificação da população trabalhadora. Então, quem é a população que trabalha hoje no Brasil? A população nova, a população idosa, a população jovem, né? Eu traço um perfil dessa população, né? E seu perfil socioocupacional, aonde que eles estão empregados. Então, assim, eu prefiro trabalhadores novos na enfermagem, eu prefiro trabalhadores, por exemplo, mais experientes em cargos administrativos, tá? Eu faço esse reconhecimento. Reconhecimento e identificação dos potenciais riscos e impactos, né? O perfil de morbimortalidade, a saúde dos trabalhadores, a comunidade ao meio ambiente, advindo das atividades produtivas no território. Uma coisa, gente, que talvez vocês não saibam. Quando eu falo de potenciais risco e impacto, toda indústria ela causa impacto no meio ambiente, tá? Eu tenho aí um impacto no meio ambiente. Por menor que ela faça, que seja esse impacto, ela tem. Um dos maiores impactos que a gente teve no Brasil foi relacionado à Friboi. A Friboi, ela foi processada milionariamente, tá? Por quê? Porque ela começou, né? Muita gente fala assim, é o que eu falo, né? É conhecimento. Quando você mata um boi, um porco, né? O sangue desse animal ele tem que ir para algum lugar, né? E a Friboi estava jogando isso numa nascente no rio no interior. Se eu não me engano, foi no interior de São Paulo. E ela detonou esse rio, né? Inteiro. Ela matou o rio. Por quê? Porque o rio tinha peixes, tinha leite. E o cheiro, né? Começou a atrair insetos. Só que até então ela dizia que ela não fazia isso. E aí foram investigar. Por quê? Porque as atividades laborais da Friboi, ela começou a prejudicar uma população inteira. Então ela foi, né, realmente aí processada. Quer ver outro exemplo? Vale do Rio Doce, né? Todo mundo sabe aí do impacto ambiental, né, que custou não só os trabalhadores, como também a população de Brumadinho, né, e de Mariana. Então, eu tenho que identificar, né, qual é o ramo daquela empresa e qual risco ela emprega, seja para o seu trabalhador, seja para o ambiente, seja para a comunidade e assim por diante, tá? Depois de Brumadinho, né, aí começou a se investigar quantas barragens a gente tinha, né, de dejetos minerais no país. Só em Minas Gerais a gente tem mais de 200, em risco de quê? De romper. Então, isso, né, ficou
esquecido por muito tempo e vai cair no esquecimento novamente, até que um novo acidente aconteça com a Vale do Rio Doce. Hoje a Vale é a empresa que mais fatura no Brasil, tá? Ela é mais rica no Brasil, só para vocês terem noção. Ela tem muito dinheiro para gastar. Todo mundo já deve ter assistido aquele filme, esse filme aqui, quer ver? Julia Roberts. Eu não lembro o nome do filme. Mas se você não assistiu, recomendo que você assista. Filmes. Deixa eu achar aqui. Cadê você? Mais filmes. Henry Brookvich. Eu não sei se vocês assistiram esse filme. Todo mundo já assistiu? Uma Mulher de Talento? Não. Nunca? Não. Galera, Não. assiste esse filme. Não. Ele conta, só para vocês terem noção, essa mulher aqui, ela é Henry Brookvich, né? Ela é uma história real, tá? Que conta de uma mãe que estava desempregada e conseguiu um emprego como que é? Escritório de advocacia, né? Ela entrou como secretária, mas depois ela acabou realmente fazendo a diferença. A empresa, né, eu esqueci o nome da empresa, cadê aqui? PG, acho que era PG, eu não lembro o nome da empresa. Ela era uma empresa de tratamento de mineração, na verdade, se eu não me engano. E ela dizia que ela não usava o cromo, né? Que é um elemento químico no tratamento dos dejetos dela. Só que eu tenho diversos tipos de cromo. E o cromo que eles usavam era um cromo extremamente cancerígeno. E o que começou a acontecer? A população dessa cidade começou a desenvolver, né, cânceres assim horríveis, né? Não só a população, como também os animais. E essa mulher, ela fez um trabalho fenomenal. A P&G, é P&G o nome da empresa, tá? Ela pagou o maior acordo milionário da história, né, para essas pessoas. Quem tiver interesse, assiste. Chama Henry Brookvich, né? Uma Mulher de Talento. É muito bom esse filme, né? Vocês vão entender aí um contexto. E depois, se vocês quiserem investigar essa mulher, o contrato dela foi em bilhões, né? De danos que eles tiveram que pagar. É um filme bem interessante, tá? Vai aprendendo aí que fala aí sobre também saúde do trabalhador, porque a empresa ela também mentia para os trabalhadores, só para vocês terem noção, né? Identificação da rede de apoio social aos trabalhadores no território, né? Inclusão entre as prioridades de maior vulnerabilidade de saúde do trabalhador nas seguintes situações, por exemplo, chefe de família desempregado, né? Ou subempregado, é aquele que não tem emprego formal, crianças e adolescentes trabalhando. A gente sabe que no Brasil, infelizmente, o trabalho escravo ainda existe e o trabalho infantil ele ainda é priorizado, tá? Gestantes e nutrizes trabalhando, né? Algum membro da família portador de agravo da saúde relacionado ao trabalho, acidente ou doença, né? A presença de atividades produtivas no domicílio, tem muita gente fazendo isso, bolo em pote, coxinha, essas coisas. Eles fazem isso na própria casa, vende hambúrguer, geralmente é mais comida, tá? Mas pode acontecer. Identificação e registro de situação do trabalho, né? Como esse trabalho é realizado. Vocês já viram várias vezes a Polícia Civil estourando cativeiros de bolivianos que, né, eles migram para o Brasil querendo um emprego melhor e eles acabam lá no Brás, né, escravizados, sem direito nenhum, né, recebendo o mínimo do mínimo. Na verdade, eles pagam para trabalhar em trabalho escravo na costura. Isso acaba acontecendo. Então, a gente tem que ter, né, um registro dessas atividades, da ocupação e do ramo da atividade econômica do usuário nas unidades de serviços também de atenção primária em saúde, né? Aqui, ó, identificação e registro da situação do trabalho, da ocupação e ramo da atividade econômica, né, dos usuários na unidade de serviço de atenção primária. A gente tem aí um CID, né, que seria
a caracterização da doença de trabalho conforme a sua atividade laboral, tá? Suspeita, né, e identificação de relação entre o trabalho e o problema de saúde apresentado pelo usuário para fins de diagnóstico e notificação dos agravos relacionados ao trabalho. Às vezes você está com uma lombalgia, o médico vai te perguntar o que você faz, onde você trabalha, qual é, né, o seu cargo, para ele ver se a dor na coluna, né, a dor que você está sentindo, a dor nas costas, é ou não relacionada ao seu trabalho, tá? E notificação dos agravos, né, relacionados ao trabalho, né, ao Sistema de Informação de Agravos e Notificações, que é o SINAM, e no Sistema de Informação de Saúde da Atenção Básica, que é o CISAB, né, emissão de relatórios de atestados médicos, incluindo o laudo de exames médicos e comunicação de acidente do trabalho ao CAT nos casos pertinentes que devem ser notificados. O que essa política ainda propõe? Subsídios, né, a definição da rede de referência e contra-referência e estabelecimento dos fluxos e instrumentos para o encaminhamento necessário, para onde que eu vou encaminhar aquele trabalhador que está doente. E a partir do momento que, que eu encaminho, ele precisa de outro serviço, qual é o serviço de contra-referência para ele, tá? Articulação com as equipes do Núcleo Apoiado de Saúde da Família e Atenção Básica, que é o NASF, né, na Atenção Básica, dos Centros de Referência de Saúde do Trabalhador, que são o Sereste, né? Muita gente só conhece o Sereste como parque, né, lá na Zona Leste. Mas existe esses centros de referências aí, tá? Referência técnica, que é o RT, e em saúde do trabalho, sempre que necessário. Então, se você está desenvolvendo alguma atividade que foge à sua alçada, você pode ir, né, nos RTs ligados à sua classe de trabalho para saber se aquilo que você desempenha é ou não, né, necessário de acordo com o seu cargo, tá? Para a prestação de retaguarda técnica especializada, considerando seu papel de apoio matricial, né, a matriz a toda a rede SUS. Definição e implantação de condutas e manejos assistenciais de promoção e do VISAT, que é a Vigilância em Saúde, né, mediante aplicação de protocolos, de linha de cuidados, projetos terapêuticos para agravos e linhas, né, de guias para vigilância de situação de riscos relacionados ao trabalho. Geralmente, gente, onde a gente vê muito projetos terapêuticos é em telemarketing, né, que tem lá, a cada 15 minutos você tem que levantar e andar, fazer alongamento da coluna, né, eles colocam esses projetos terapêuticos, mas assim, na realidade você sabe que você não tem tempo nem de cuspir. Aí, às vezes, eles falam que isso daí são projetos terapêuticos que são implantados, né, no dia a dia laboral para diminuir os agravos em saúde. Quando você consegue, ok. Quando você não consegue, você faz o quê? Né? É muito difícil também. É só fachada isso aí, professora. Eu trabalho com telemarketing, não tem nada disso. Só Mas estresse. eles falam, não falam? Fala, nossa, fez uma propaganda antes de entrar lá. Que você tem que levantar, caminhar, se exercitar, fazer um alongamento pelo menos a cada 2 horas, para que você não tenha, né, agravos na saúde, por exemplo, dor nas costas, que você não tenha problemas de circulação. Gente, pelo amor de Deus, às vezes você não tem nem como cuspir e eles estão falando para você fazer isso. Se você é uma pessoa, né, que realmente não tá nem aí, não é preocupada com o trabalho, você vai fazer isso realmente. Por quê? Porque você sabe que você consegue. Mas, né, perdão, mas se você, né, é uma pessoa que é comprometida, que você sabe que você tem que cumprir metas, você não consegue fazer isso daqui no serviço, mas nem que é vacatuça, porque o próprio serviço, ele não te dá liberdade para isso, tá? Ai, meu Deus, deixa eu ver se eu copiei o slide de novo, quer ver? Fiz 2 vezes? Não, não fiz. Fiz ou não fiz? Acho que eu fiz esse slide 2 vezes. Eu pus ele 2 vezes. Não, eu tô no slide certo. Eu me perdi aqui, ó. Então, ó, incorporação dos conteúdos, né, da saúde do trabalhador na estratégia de capacitação de educação permanente para as equipes de atenção à saúde primária em saúde. O que é isso, né? Na atenção básica, eu tenho aí o treinamento dos trabalhadores, né, para saber quais são os agravos que pode estar relacionado à atividade laboral, né? Então, eu capacito aquele profissional
para poder identificar se o que o paciente está tendo, né, se o trabalhador está tendo é um agravo relacionado à atividade laboral ou se é pertinente ao próprio paciente. Agravos à saúde do trabalhador, temos diversos, né? Então vamos conhecer alguns. Acidente de trabalho. Acidente de trabalho é muito comum, gente. E quando isso acontece? Quando eu não tenho protocolos, né, de trabalho, tá? Então, o acidente de trabalho é um evento súbito ou agudo ocorrido no exercício da atividade laboral. Pode ter como consequência a perda de tempo, né? Dano material, lesão ao trabalhador, também pode ocorrer, né? Pode acarretar danos à saúde potencial imediato, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, quando eu tenho um comprometimento já motor, tá? Que causa direta ou indiretamente a morte. A perda ou a redução, né? Permanente ou temporária da capacidade de trabalho. Eu coloquei até esse GIF aqui, porque, gente, isso daqui é um absurdo. O cara tá dando ré, né, numa empilhadeira, ele não vê o trabalhador e passa por cima. Obviamente, porque, né, ele não prestou atenção no retrovisor, ou, na verdade, a carga, né, a carga, para quem dirige, sabe que a gente tem pontos cegos, né, ela impediu que o cara visse. Mas olha onde que o cara tá andando, no meio, né, da via, enquanto o outro tá na ponta, tá? Então, muitas vezes a gente mesmo acaba se colocando em condição de risco, não que tenha sido culpa do trabalhador. Na verdade, isso daqui foi realmente um acidente. Mas será que não existe um fluxo aqui dentro, né, onde você tenha que andar? Eu preciso ter um acidente, eu preciso ter uma morte, né, para que se adote algumas medidas de segurança. Isso daqui a gente tem que parar para pensar, tá? O acidente ele pode ser considerado acidente de trabalho fatal, né? Quando o acidente resulta em óbito imediato ou até 12 horas após a sua ocorrência. Muitas pessoas já viram isso daqui, ó, mas eu vou mostrar para vocês, né? YouTube. Deixa eu mostrar um vídeo aqui rapidinho para vocês. Rapidinho assim, né? Que a minha internet de 200 megas funcionasse. Eu não sei se vocês já viram esse acidente de trabalho, mas eu vou mostrar. Quer ver? Esse acidente aqui de trabalho Quero continuar e compreendo, filho. Esse acidente de trabalho aqui ocorreu, se eu não me engano, foi na China. Não sei se vocês já viram. Deixa eu abrir aqui, né? Ó, vou voltar aqui, tá? Então, ó, presta atenção. O cara vai pôr a mão num rolo e ele passa entre o rolo, né? Esse daqui, ó, literalmente ele passa pela máquina. Ele morre na hora. Essa daqui foi esmagada, morreu na hora, né? Aqui foi um pneu que soltou, uma explosão. A prensa caiu em cima do cara. Aqui o caminhão, né, soltou, perdeu a... Ai, como que fala? A pressão no coisa também. Olha isso, gente. Fala sério. Morre na hora, tá? Então eu tenho vários. Esse daqui caiu dentro de um transformador. Tá muito ruim a resolução, mas enfim, é só para vocês saberem. O trator passou em cima do cara, né? Olha isso. Esse daqui também é triste. Pegou fogo. Isso daqui foi um choque, né? Uma explosão elétrica. O cara mexendo numa caixa de energia. Teve uma explosão elétrica. Ó, esses daqui foram choque. Presta atenção nisso. Todos eles morreram. Todos, tá? O que acaba acontecendo é que muitas vezes o acidente de trabalho,
né? A resolução estava boa, mas era só para vocês entenderem. Ele acaba, né? Quando eu falo que é um acidente, eu tenho que ver se o acidente ele ocorreu por falta de atenção ou por falta de prevenção, tá? Então, quando ele é fatal, eu tenho aí a morte imediata ou até 12 horas após a sua ocorrência. Então, eu considero um acidente de trabalho fatal, tá? Acidente de trabalho com mutilação, né? É o acidente que pode ocasionar aí politraumatismo, amputação, esmagamento, né? Traumatismo craniano, fratura na coluna, lesão na espinha, queimadura, são N trabalhos, tá? Eletrocução. Eu tenho diversos tipos de acidentes, né, de mutilação que levam ou à redução temporária ou à incapacidade permanente do trabalhador, tá? Acidente de trabalho, né, envolvendo crianças e adolescentes, é quando o acidente acontece com pessoas menores de 18 anos, por exemplo, jovens aprendizes que sei lá, trabalham no banco, levam um tiro, né? É um acidente de trabalho, tá? Os acidentes de trabalho, né? Eles são típicos, são aqueles que ocorrem durante, né? Os exercícios da atividade de trabalho no ambiente de trabalho, né? São considerados acidentes também de trajeto, né? Aqueles que ocorrem no percurso da residência para o local de trabalho ou desse para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção. Neles estão incluídos tanto acidentes de transporte como acidentes e violências interpessoais. Então, por exemplo, se você foi agredida, por isso que quando você entra no serviço, eles pedem para você desenhar o seu caminho, como que você chegará ao trabalho, né? Se você mudar o seu trajeto, a empresa ela vai descaracterizar aquilo como acidente de trabalho. Se você diz que você vem todos os dias de ônibus, eles te pagam o benefício do ônibus, mas você vem todos os dias de moto, a partir do momento que você sofrer aquele acidente de trabalho, você não vai receber. Então tome cuidado quando você fornece a informação. Sejam honestos, porque senão você não recebe seu benefício, tá? Os fatores mais comuns responsáveis pela ocorrência do acidente de trabalho são improvisação. Tá escrito errado esse negócio, mas depois eu corrijo. E arranjo, né, físico inadequado do espaço de trabalho, né? Então, assim, quando eu improviso, né, improvisação. Eu ainda tô pensando aqui na palavra, travou minha mente. Então, por exemplo, quando você faz muita gambiarra, que nem essas pessoas aqui brincando, né? Então, pode ocorrer um acidente? Pode, por falta de proteção em máquinas perigosas e obsoletas, então, aquelas que cortam, um exemplo, tá? Ferramentas defeituosas, nem tudo funciona do jeito que a gente gostaria, possibilidade de incêndio e explosão, exigência de esforço físico imenso, né? Com levantamento de manual de peso. Gente, vocês vão derrubar paciente alguma vez na vida ou na morte, e vão cair junto com o paciente, tá? Posturas e posições anômalas, isso vocês vão executar muito na enfermagem, porque às vezes você tem que fazer uma postura para fazer um procedimento que vai te deixar ali por horas, né, segurando o paciente, você não consegue se mexer, né? A esses fatores se somam a pressão da chefia de produtividade, você tem que dar conta do serviço, ritmo acelerado na realização das tarefas, você não presta muita atenção, repetitividade de movimento, principalmente para quem vai aspirar, né, medicação a todo tempo, jornada de trabalho extensa, tem gente que passa das 12 horas de trabalho, com horas extras em excesso, né? Ausência de pausas, você não consegue fazer o seu café, né? Trabalho noturnos ou em outros turnos que predispõem o trabalhador a se acidentar. Também a presença de animais peçonhentos, né? Quem trabalha, por exemplo, no Butantã, né? Ou quem trabalha em Palheireiros tem esse risco, né? De encontrar uma capivara, ou encontrar uma aranha, ou encontrar uma cobra dentro do hospital. Substâncias tóxicas, né, no ambiente de trabalho, que pode causar também acidente de trabalho, entre outras, tá? Isso daí a gente sabe que acaba acontecendo. Doenças relacionadas ao trabalho, então são doenças em que o seu curso é modificado, antecipado e agravado pelas condições de trabalho. Então, né, eu tenho diversas doenças aí do trabalho. É importante lembrar que não é só preciso ter vínculo empregatício formal para que você tenha aí uma doença do trabalho. Eu posso ter doença do trabalho, gente, vendendo cachorro quente, tá? Em um trabalho informal. Todo trabalhador urbano e rural, formal ou informal, seletista ou estatuário, né?
está sujeito a adoecer em decorrência do trabalho. Sim, tá? As doenças osteomusculares relacionadas com o trabalho são as que mais afastam o trabalhador, né? Como eu falei, dor na coluna. Então, a LER, né, DORT, são agravos relacionados ao trabalho decorrente da utilização excessiva, né, do sistema músculo-esquelético. Então, linha de produção, pegar muito peso, refazer um trabalho repetitivo, isso desgasta muito a sua musculatura e mesmo o seu osso, né? Necessitando você de um tempo para poder ter uma recuperação que você não tem, tá? Você não consegue dormir direito, você não descansa, você não tem descanso dessa musculatura. Então, ó, você vai ter diversos sintomas, né? Onde os mais comuns são a dor em forma de queimação, né? Sensação de peso e fadiga, limitação funcional, você não consegue virar do lado, por exemplo, parestesias, começa a ter dormência, né, no corpo, geralmente acompanhada de sofrimento psíquico, então você tem aquele sofrimento que é causado pela dor, dificuldade nas atividades diárias e incapacidade laboral que te causa aí o afastamento. Constitui-se um problema de saúde com alta prevalência, sendo motivo frequente de busca de assistências nos serviços de saúde, com implicações no campo de trabalho, emprego e seguridade social, infelizmente, né? Em decorrência da incapacidade laboral temporária e permanente gerada. Então, ó, as LEDOR, né, DORT, elas possuem uma etiologia multifatorial, diversos tipos de trabalho podem levar a essa condição complexa, tá? Que resulta no desequilíbrio entre as exigências da tarefa realizada e a capacidade funcional do indivíduo. Então, às vezes você trabalha tanto, gente, que você não aguenta nem andar para casa, tá? Esses múltiplos fatores de risco envolvem aspectos biomecânicos, cognitivos, sensoriais, afetivos, a organização própria do trabalho, né, que podem ter efeito sinérgico agravando a sua situação. Então, eles exigem muita energia da pessoa. Então, ó, ocupações, né, ou atividades que apresentam risco aumentado para o desenvolvimento da dor são, né, aqui. Deixa eu corrigir, porque senão depois eu vou mandar o slide, vai estar errado e vocês vão falar para mim, professora, está errado, e aí eu vou querer matar vocês. Por quê? Porque a minha profissão, ela é estressante. Espera aí. Então, ó, a gente tem aqui embalagem, né, de produtos ou setores de controle de qualidade em indústrias diversas. Você faz um trabalho repetitivo e a máquina ela vai passando e você tem que dar conta. Corte e processamentos de carne, produção de alimentos industriais ou artesanais, costuras, né, ou outras profissões de indústria como confecção, vestuários e calçados, montadores, né, de componentes eletrônicos do setor plástico, elétrico e metalúrgicos, trabalhadores de lavanderias, operadores de caixas de supermercados e banco, cortadores de cana, digitadores, teleatendentes e, gente, tem diversos aí, tá? Profissional de enfermagem também deveria estar aqui, tá? A gente faz muita força, a gente tem aí, né, os desgastes da nossa, do nosso sistema muscular constante, né? É o que eu falo, não queira essa vida, saia da vida de peão, né? Você vai entrar no auxiliar, você vai fazer o técnico e de lá você tem que migrar para uma outra área. Não fique muito tempo nessa área, porque senão seu corpo não vai aguentar. Ah, professora, mas eu conheço uma pessoa que trabalha na enfermagem há 30 anos e não reclama de nada. Sorte dela, quando ela se aposentar, não vai conseguir nem andar, tá? Dermatoses ocupacionais ou relacionadas ao trabalho são aquelas pessoas que têm, né, reações alérgicas na pele decorrente da atividade que ela faz, né? Então, as dermatoses relacionadas ao trabalho não é a alergia que você tem na vida, tá, gente? É a alergia que você desenvolve a partir, por exemplo, do uso de uma luva de látex, que nem é o exemplo que está aqui. Então, ó, as dermatoses relacionadas ao trabalho, também conhecidas como, né, dermatoses ocupacionais, são doenças da pele, mucosas e seus anexos, cabelo, unha, né, pelos, direta ou indiretamente causadas, condicionadas e mantidas ou agravadas pela condição de trabalho, por agentes presentes na atividades ou no meio ambiente de trabalho. Então, quem são, né, e como são divididas essas dermatoses? Então, eu tenho as dermatoses, que são divididas em dois grupos de fatores, então as predisponentes, né, ou causas indiretas, como idade, sexo, etnia, antecedentes mórbidos e doenças concomitantes, fatores ambientais, como clima, temperatura, umidade.
Hábitos e facilidades de higiene, né? E causas diretas. Então, essas aqui são as causas indiretas, é quando o ambiente me leva a essa, né? E alguns fatores pessoais me levam a essa condição, né? Então, eu não tenho uma boa higiene ou coisa desse tipo e acaba tendo aí uma reação fúngica, tá? Ou eu trabalho sempre com o pé molhado, que foi o meu caso. Então, a gente tem que entender que isso pode levar a alguns acometimentos de pele, tá? Causas diretas são constituídas, então, por agentes biológicos, físico-químicos, mecânicos presentes, né, no ambiente de trabalho, que atuam diretamente sobre a sua pele, produzindo agravamento de dermatoses pré-existentes. Apesar das dermatoses ocupacionais ser muito frequentes de trabalhadores, é difícil de estimar a sua real prevalência. Por quê? Porque você pode ter como dermatose uma frieira, você pode ter como dermatose, por exemplo, né, uma reação aí ao látex, você pode ter reação a um medicamento que você aspira e você não põe luva. Então, eu tenho que tomar cuidado, tá? As dermatites de contato são as dermatoses ocupacionais mais frequentes, né? Estima-se aí que juntas essas dermatites de contatos e dermatites por contato com irritantes, né? Com medicamentos que produtos irritantes na pele, sejam aí, ocorre em 90% dos casos das dermatoses ocupacionais. Então, quem afasta geralmente, né, por dermatose, ou por dermatose, dermatites alérgicas, então a produtos, né, por exemplo, substâncias como pó da luva ou o próprio látex, ou, né, por contato com produtos químicos, físicos, né, que estão no ambiente. Apesar de, né, na maioria dos casos, não produzirem casos consideravelmente graves, né, são responsáveis por desconforto, prurido, ferimento, traumas, né, alterações estéticas e funcionais que interferem na vida social do trabalhador. Então, os agentes químicos irritantes, então, cimento, solvente, óleos de corte, detergentes ácidos, bases alcalinas ou álcalis, né, entre outros, pode causar isso. Na enfermagem, gente, tem gente que tem dermatose de tanto lavar a mão, vai ferindo a mão. Para quem aí usa muito álcool gel, pode ver que sua mão ressecou, às vezes ela fere por pouca coisa, tá? Então, pessoas que mexem, por exemplo, com cimento, pode ter reação alérgica na pele, né? Solventes também, pintores, né? Pode ter aí problemas de dermatose na pele. Já os alergênicos, então eu tenho aditivos, por exemplo, na formação da borracha, do níquel, do cromo, né? Para quem trabalha aí com banho de bijuterias, também tem muita reação alérgica na pele, vai ferindo, tá? Porque o produto químico ele é forte para poder fazer o banho lá esmaltado da peça, né? Cobalto como contaminantes do cimento, resinas e madeira, né? A fuligem da madeira também pode dar reação na pele. Agentes físicos, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, para quem vai trabalhar em raio-x, isso daqui tem que tomar cuidado. Calor e frio, né? Essa divergência entre estar num ambiente de calor e migrar para o frio também pode causar dermatite. Eletricidade, exposição direta ao sol, se você é um trabalhador que trabalha embaixo de sol, né? Você pode ter aí dermatite de contato ou mesmo câncer de pele, entre outros, e agentes biológicos, que é o que a gente vai estar mais exposto, né? Bactéria, fungo, leveduras, vírus, insetos, plantas, madeiras, entre outros. Então, a gente sabe que isso acaba acontecendo. As dermatoses ocupacionais, né, ou relacionadas ao trabalho, elas também dependem do ritmo do trabalho intenso ou de jornadas longas excessivas. Se você trabalha aí, né, e tem uma produção grande de sudorese, não tem uma roupa que ventila bem ou que tem aeração, sem possibilidade de banho naquele período, né, pelo ritmo e duração do trabalho, ou ausência de chuveiro no trabalho. Nos hospitais, vocês vão ver que todos os hospitais eles têm, né, chuveiro para que você tome banho quando você acaba a sua atividade laboral. Então, em ambientes quentes e úmidos, lavanderias, cozinhas e restaurantes ou cozinhas industriais, a pessoa soa muito, então ela pode ter aquelas micoses na pele, né? Ambientes excessivos frio, frigorífico, né? Preparação pode ter dermatites de contato com o ar, né? Trabalho que obrigue a molhar constantemente mãos e pés, né? Lavagem de limpezas de peixe, preparação de alimentos, posto de lavagem de veículos também. A gente sabe que isso pode acontecer, enfermagem também, né? E o uso de equipamentos de proteção individual pesados, inadequados, impermeáveis, né? De má qualidade, não regularmente higienizados, porque a gente tem que higienizar os nossos EPIs sempre,
né? Como no caso de botas de borrachas e não utilizados, como o caso de luvas, por exemplo. Sempre que a gente usa bota, a gente tem que pôr meia, para tentar evitar que a sudorese do pé, né, ela agregue na bota. Fora isso, qualquer sapato você deveria pôr meia, tá? Porque a meia ela é um meio de proteção. E a meia ela tem que ser trocada com regularidade. Tem gente que usa a mesma meia uma semana, porque não tem chulé, porque um monte de coisa, mas não pode, tá, gente? A roupa de trabalho ela tem que ser trocada no mínimo, pelo menos 2 vezes na semana. Transtornos mentais relacionados ao trabalho, a gente já viu os transtornos mentais, né? Mas a gente vai ver aos relacionados ao trabalho. Para quem nunca assistiu Um Dia de Fúria, assista esse filme, é muito bom também. Aqui as dicas de final de semana, né? Já falei para vocês lá, Uma Mulher de Talento, né? A Brookevich, né? É Henry Brookevich. E agora vou falar para vocês assistirem Um Dia de Fúria. Esse Dia de Fúria é meu sonho, mas eu não posso fazer isso, né? Os danos provocados pelo trabalho da saúde mental dos trabalhadores pode decorrer, né, de múltiplos fatores, entre eles da exposição aguda ou permanente a agentes químicos, substâncias tóxicas, né, fatores agressores e assim por diante. Eu tenho diversos tipos de danos no trabalho, né? Mas, infelizmente, né? Esses danos eles também podem levar ao comprometimento da minha saúde mental, né? Por exemplo, quando eu tenho que usar muita tecnologia, eu sei fazer o A, mas eu não sei fazer o B e o C, né? E eu tenho que aprender a fazer o B e o C. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Quando eu não tenho habilidade em fazer alguma coisa e alguém me pede esse trabalho, eu entro num estado de alerta, meu corpo ele fica estressado, então eu tenho uma carga de estresse. Tem pessoas, gente, que quando elas são expostas ao estresse, elas trabalham muito bem, né? Elas não têm problema nenhum. Entretanto, tem outras pessoas que quando elas vão trabalhar, né, em relação à carga de estresse, elas acabam tendo, elas não conseguem desassociar, elas têm surtos, né? Elas começam com choro, crise de ansiedade, tremedeira, suadeira, né? Quando não chega a agressão física, falando, sai daqui, eu quero sair daqui, tá? Então, a gente sabe que existe isso, né? Entre os aspectos, né, relacionados, né, à organização do trabalho, infelizmente é a que mais tem aí o comprometimento, né, da saúde mental do trabalhador. Destaca-se a pressão pelo desempenho, né, e a produtividade. Você tem que produzir, você tem que desempenhar. Para quem trabalha em telemarketing sabe que é isso, trabalha com metas, né? É muito difícil, essas pessoas, elas têm realmente aí um acometimento mental gigantesco, é uma pressão, né? O líder vai passando de baia em baia, te cobrando, né, resultados. Isso é um inferno para esses trabalhadores. Eu jamais gostaria de trabalhar em telemarketing, né? Os mecanismos de controle, tarefa fragmentada. Então, quando eu tenho que fazer uma tarefa que a minha parte vai depender, né, de outra pessoa, isso irrita muito, tira qualquer pessoa do sério. Ritmo de trabalho acelerado, falta de controle sobre a execução de tarefas, divisões entre planejamento e execução, longas jornadas de trabalho, poucas pausas, turnos alterados, trabalho noturno, ritmo intenso, né? Modos de gerenciamento muito rígido, não te dá uma forma de você conversar, tentar fazer aquele trabalho da melhor forma possível. Tratamento desrespeitoso, a gente sabe que isso acaba acontecendo, né? E pouco flexível, né, dos trabalhadores. Deixa eu colocar aqui direitinho. Cadê aqui? Né, excessivamente normatizados, então eu tenho que seguir aquele protocolo rígido, eu não tenho como ter uma válvula de escape, né, que não considera as diferenças e as vulnerabilidades de cada trabalhador. Nem todo mundo trabalha no mesmo ritmo, tá, gente? Isso tem que deixar bem claro. Às vezes eu posso ter a mesma produção que você, mas eu trabalho no meu ritmo e você trabalha no seu, tá? As condições físicas, químicas, térmicas e psicossociais do trabalho também interferem na minha saúde mental, né? Uma pessoa que trabalha, por exemplo, numa caldeira, ela vai ter não só o calor, mas também o impacto psicológico do calor sobre ela, tá? Os estímulos à competitividade
infelizmente, né, a competitividade no trabalho, ela leva uma relação de trabalho conflituosa, porque eu estou competindo com uma outra pessoa, eu tenho que produzir mais que ela, e isso faz a quebra de solidariedade, né? Então, o meu colega, quando eu preciso de ajuda, ele não me ajuda. Por quê? Porque ele entende que ele tem que produzir o dele, tá? Então, isso também causa muito impacto, porque você vê que você não está conseguindo produzir e a pessoa está conseguindo produzir e você começa a ter aí um dano mental. A violência também desempenha papel importante na ocorrência de transtornos mentais? Sim, né? Eu, por exemplo, depois que eu apanhei da louca da Ana Paula, eu fiquei com medo, né, de tratar pacientes psiquiátricos. Então, eu não. Foi o que eu falei, vou repetir 1 milhão de vezes. Se você me deixar com paciente psiquiátrico, você vai ter 2 loucos, eu e o paciente, tá? Por quê? Porque eu não consigo lidar com esse tipo de paciente. Então, quando você apanha no trabalho, você acaba criando medo. Então, ou você acaba criando aí um estado de violência. Vocês podem ver aí que muitas vezes as pessoas matam chefes, matam colegas de trabalho, né? Porque não conseguem ter uma boa relação com eles. Infelizmente é isso, né? Acabam gerando violência nesse ambiente. Isso é extremamente triste, tá? A prevenção dos transtornos mentais e do comportamentos relacionados ao trabalho baseia-se na vigilância desses agravos. Eu tenho que ter um ambiente, gente, favorável, harmonioso, com uma comunicação aberta com a chefia, né? Que valoriza a participação dos trabalhadores, né? Que dá valor ao trabalho, que tem aí um sistema de recompensa que é muito legal. Às vezes a recompensa pode ser, sabe o quê? Sei lá, uma cesta de café da manhã, né, que ocorre mensalmente ou semanalmente, ou pode ser uma viagem, um estímulo para uma viagem e assim por diante, ou se não, né, metas que são alcançadas e você tem aí um aumento de uma contribuição no seu salário. Isso são os estimulantes e faz com que a pessoa ela trabalhe, né, ela queira trabalhar realmente naquilo que ela desempenha todos os dias. Nem todos, né, os gestores, eles veem o sistema de recompensa como algo bom, né? Mas recompensa, gente, é sempre bom, tá? Então, ó, reconhecimento prévio, então, das atividades dos locais de trabalho onde existem substâncias químicas, agentes químicos, biológicos, fatores de risco decorrente da organização do trabalho potencialmente causadores de doença. A gente sabe que isso é verdade. Na Covid, aí, a gente viu muitos trabalhadores, né, não querendo ir trabalhar, por exemplo, até profissionais de enfermagem com medo de pegar a doença porque não entendia como que a doença era passada de pessoa para pessoa, tá? Identificação dos problemas ou dos danos potenciais para a saúde decorrente da exposição dos fatores de riscos identificados. Identificação e proposição das medidas que devem ser adotadas na eliminação ou no controle, por exemplo, de exposição aos fatores de risco e para proteção do trabalhador. O que eu posso fazer para contribuir com a sua qualidade de vida no trabalho, tá? E educação e informação aos trabalhadores e aos empregadores. Não adianta, né, eu querer melhorar o ambiente de trabalho. Eu tenho que conversar com. Ai, Saúde, professora. desculpa. Deus, Pai Eterno, quase morri engasgada. A gente tem que perguntar para os trabalhadores, ter aquela comunicação direta, perguntando: olha, qual é o ambiente aqui que mais causa impacto sobre vocês? E ver o que você pode mudar, né? Como você pode fazer isso? É uma linha direta, realmente. É você se importar com a saúde do trabalhador. Muitas pessoas não se importam com isso, não estão nem aí, eles querem, né, ganhos e só ganhos, tá? A gente tem aí a silicose, né, que é uma doença muito comum, né, dentro do acometimento da saúde do trabalhador, principalmente aquelas pessoas que trabalham com sílica, né, a gente sabe que isso pode acontecer. A inalação da poeira contendo sílica, gente, né, ela pode ser causada aí, pode causar várias doenças, sendo a silicose, né, a mais comum delas. Cadê aqui? Né? De maior importância também epidemiológica e clínica para a saúde pública, tá? Muitas vezes o que a gente não entende é o seguinte: cadê aqui? Essa doença ela é evitável, tá? Porém, ela é irreversível uma vez que ela se instala,
né, que a poeira da sílica ela entra no meu pulmão, ela se adere, né, ao pulmão e ele acaba levando a um endurecimento, a um enrijecimento da minha arquitetura brônquica, tá? Ela não tem tratamento específico, uma vez que você trabalha, né, e você não tem tratamento específico, pode progredir aí para forma grave, levando à insuficiência respiratória e à morte, né? Muitas vezes acometem indivíduos jovens, porque geralmente é a população jovem que trabalha aí com, né, a matéria-prima sílica, né? Interrompendo a capacidade elaborativa com sérios impactos econômicos. Além da silicose, a exposição da sílica também ela pode levar aí ao desenvolvimento da tuberculose, porque o meu pulmão já está comprometido, então o bacilo da tuberculose ele pode, né, invadir e se procriar lá dentro, né? Ele começa a se multiplicar, e, e como que fala? E causar a tuberculose. Para quem não sabe, gente, a sílica ela é muito utilizada, por exemplo, para aqueles. Ai, como que chama? Para tirar a umidade do ambiente, né? Quando você vai no mercado, tem aquelas caixinhas, né? Vocês já viram sílica em diversos tipos de coisa. Quando você compra uma bolsa que vem aquele negocinho cheio de bolinha, aquilo ali é sílica, tá? Eu tenho impressão, o emprego da sílica ele é amplo na indústria, ok? Então a sílica em si, ela tem uma ampla aplicação em diversos ramos da indústria. Então, ó, ela pode causar, então, desenvolvimento da tuberculose, da doença pulmonar obstrutiva crônica, né? O meu pulmão ele se torna rígido e eu não consigo respirar. Doenças autoimunes, câncer de pulmão, né? De forma independente da sílica, ou seja, pode ocorrer sem existência concomitante da sílica, embora seja mais comum na sua presença. A gente sabe que o câncer de pulmão pode ocorrer em qualquer, né, indivíduo, mas quem trabalha com sílica tem a maior aí possibilidade de desenvolver câncer de pulmão. A silicose, né, que é o nome da doença, pode se apresentar de diversas formas, não, como, por exemplo, a silicose crônica, né, que se manifesta após um longo período de exposição, é tanto que a máscara da pessoa que trabalha com sílica, ela é diferenciada, ela tem 2 filtros, tá? A exposição habitualmente superior a 10 anos, né, caracterizada por fibrose progressiva do parênquima pulmonar. Silicose acelerada ou subaguda, né, decorrente da exposição ocupacional a poeiras respiráveis, com elevada concentração de sílica cristalina, então são cristais de sílicas, manifestando-se antes dos 10 anos, né, de início à exposição. Então, a pessoa pode ter aí a doença de forma aguda, depois de 2 anos, 3 anos, 4 anos de trabalho. E a silicose aguda, né, que é devido à exposição a grande quantidade de poeira, né, de sílica recém-fraturada, caracterizada por um dano alveolar difuso. Então, a primeira pessoa acha que ela tem uma pneumonia, mas não é uma pneumonia, tá? Ela tem um grande infiltrado, né, de células de defesa. Então, ela tem aqui o que a gente chama, é essa palavra mesmo, tá? Eosinófilico, tá? Proteináceo, tá? Então, eu tenho um grande chamado aí de células que... O eosinófilo, gente, ele é uma célula ligada à alergia, tá? Quando eu tenho um aumento dele na minha corrente sanguínea, no meu tecido, significa que eu tô com uma reação alérgica grande. Então, quando eu tenho, né, esse grande infiltrado no meu pulmão, é que meu pulmão ainda tá tentando reagir, certo? Então, ó, no espaço aéreo e na inflamação intersticial, que se mantém após meses ou poucos anos após a exposição. Então, a pessoa ela começa a ter pneumonia de repetição ou bronquite de repetição. Isso é muito ruim, né? Por quê? Porque da forma aguda vai para a forma acelerada e depois vai para a forma crônica. Da onde, né, que eu tenho sílica, né? Então, indústria extratativa, né? Por exemplo, mineração e atividades de extração, né? Moagem e beneficiamento de pedras que contenham sílica, lapidação de pedras, né? Artesanatos e acabamentos em mármores, ardósia, granito e outras pedras. Também ocorre mineração de minerais não metálicos, como por exemplo mica e o feldespato, tá?
Perfuração de rochas na construção de túneis, barragens e estradas, então operários que trabalham com perfuração. Construção civil em várias etapas de obras de fundação, acabamento, corte de azulejo, né, de pedras, misturas de cimento e areia. A sílica ela está presente em diversos tipos de materiais, foi o que eu falei para vocês. Ela tem uma ampla utilidade na indústria. Jateamento de areia, né, utilizada na limpeza, polimento e acabamentos de peças, na opacificação de vidros, né, quando a gente tem aqueles vidros que são turvos, né, que não são transparentes, tá? Em várias situações de manutenção. Apesar de proibida por lei, existe a forma clandestina de se fazer isso, tá? A jateação de areia, ela foi proibida, mas, né, o outro processo custa muito mais caro. Daí, é lógico que para baratear, né, e aumentar o lucro, as indústrias continuam fazendo jateamento de areia. Indústria de cerâmicas na fabricação de pisos, azulejo, louças sanitárias, louças domésticas, o seu prato tem sílica, tá? E outros. No setor de acabamento e risco é bem acentuado. Produção, uso de manutenção de tijolos refratários, de vidro e de material abrasivo e escavação de poço. A gente tem aí diversos empregos da sílica, tá? As incapacidades de difusão e disfunção é um outro contexto, né? Não está envolvido só na sílica, mas em todas as doenças. Eu considero disfunção a redução, né, da função do sistema respiratório, sendo habitualmente avaliada por testes de função pulmonar, né, em repouso e no exercício, quando você põe aquela máscara e vai andar na esteira, né, e por questionário de avaliação de sintomas. Então, você sente falta de ar quando, né, ao esforço, deitado, né, quando começou. Então, eu faço uma avaliação dos sinais e sintomas. É uma tarefa primariamente médica, mas que depois é acompanhada pela enfermagem. E a incapacidade, né, ela resulta na disfunção da vida do usuário trabalhador e se expressa pela impossibilidade de realizar, né, tarefa adequadamente no trabalho ou na vida. Então, a pessoa se torna incapaz, né? Ela não consegue, por exemplo, pegar tem algumas pessoas que têm uma tendinite tão crônica que ela não consegue se alimentar. Ela precisa que uma outra pessoa alimente ela, né, nas crises. Então, você tem uma incapacidade aí permanente, né? Essa incapacidade não está relacionada somente à condição médica, mas envolve fatores mais complexos, como também idade, sexo, antro, é, antropometria, né? Educação, condições sociopsicológicas, né? Condições psicológicas, socioeconômicas e o tipo de requerimento que exige cada, né, ocupação, constituindo assim uma atribuição médica, numa atribuição médica administrativa. Então, eu tenho uma coisa que é considerada disfunção, é quando um órgão ele para, né? Por exemplo, aqui está dizendo é só o sistema respiratório, mas eu posso ter disfunções osteomoleculares, musculares, posso ter disfunção, por exemplo, hepáticas, né? Isso vai depender realmente do meu exercício, do meu trabalho, tá? E a incapacidade permanente é quando eu já não tenho mais como tratar aquilo. E por último, a gente vai falar da intoxicação por agrotóxicos, que também tem aí uma responsabilidade grande, né, na cadeia aí da saúde do trabalhador. Infelizmente, o Brasil ele é o maior consumidor de agrotóxico do mundo, também a gente é o maior exportador de verduras do mundo, né? Decorrente de um modelo de desenvolvimento, né, comprometido com a produção de bens primários na exportação, lembra agronegócios, né? A gente é uma empresa, o Brasil é uma empresa de agronegócio, né? O uso intensivo de inseticidas e herbicidas em grandes plantações, seja de milho, de soja, de algodão, né, de feijão, de tudo que você possa imaginar, ela tem o objetivo de manter a linha de produção e diminuir, né, as pragas nessa produção, né, e tem impactos diferenciados em diversos tipos de grupos. Então, às vezes você come um alimento que é natural, mas que tem agrotóxico que te leva, por exemplo, à alergia, tá? Os trabalhadores de diversos ramos de atividades, por exemplo, moradores em torno de fábricas e fazendas, eles são atingidos por esses produtos. Infelizmente, não é só o trabalhador que aplica o agrotóxico, mas aquele que convive na área que é aplicado, ele também é acometido por esse tipo de produto, tá?
e para a população geral que consome o alimento e água contaminadas resultantes, né, de um importante problema de saúde pública. Muitas vezes a gente consome o alimento, foi o que eu acabei de falar, o alimento ele é natural, mas ele causa alergia. Mas por que ele está causando alergia? O agrotóxico, tá? Que às vezes ele impregna realmente no alimento. Os agrotóxicos incluem um grande grupo de substâncias químicas, né, que são utilizadas intensamente pelo agropecuário, tanto na produção e armazenamento de grãos de sementes, soja, café, etc., cana-de-açúcar, algodão também, né, como também flores, frutas, verduras e legumes. Também a gente usa agrotóxico para controle de pragas, né? Eles são bastante utilizados na saúde pública. Quem nunca teve o carro de fumaça passando na rua, né? E você saiu correndo atrás quando você era pequeno, porque todo mundo faz isso, né? A gente pensava que aquilo era legal. Na verdade, você estava se envenenando, você nem sabia, mas você estava atrás do carro da fumaça. Presta atenção, né? Eles são utilizados, então, na saúde pública para controle de vetores, né, transmissores de enfermidade. A gente tem aí o exemplo da dengue, da zika, da chikungunya, né, da desintetização doméstica, Baygon, né, que a gente usa para o controle de pragas, né, SBP, embora seja composto com água, ele tem agrotóxicos, tá? Ele tem substâncias tóxicas. Em ambientes coletivos e urbanos e na construção de manutenção de estradas, no tratamento de madeira para construção, né, entre outras. Então, eu tenho aí agrotóxicos ou produtos tóxicos, né, utilizados para o controle, por exemplo, de cupim, né, em madeireira, na manutenção de estradas, por exemplo, para pragas que eles consideram como formiga, né, ou alguns outros, como que fala? Aqueles capins que nascem no meio da estrada, eles também colocam um produto para diminuir o crescimento da mata do lado das estradas. Isso também são agrotóxicos, certo? A população potencialmente expostas ao agrotóxicos, né, são trabalhadores dos setores, então agropecuário, silvicultura. Ó, silvicultura, sou eu. Isso daqui, na verdade, são pessoas que mexem, né? Se eu não me engano, é com abelhas, tá? Mas eu não tenho certeza. Vamos descobrir, porque eu acho que é isso mesmo. Tenho quase certeza. Silvicultura. Acho que é com abelha, mas eu não tenho certeza. Não, é quem mexe com florestas. Ó, por isso que Silvia vem de floresta. Aqui não pode ser controlada. É isso mesmo. Tem coisa que a gente não sabe, a gente descobre. Então, ó, silvicultura, né? Madeireiros. Então, empresas desinsetizadoras, tá? De inseto, de saúde pública que atuam no controle de endemias e zoonoses, incluindo os portos, aeroportos e fronteiras, né? Da capina química, proibida, né? Continua existindo. Lembra que eu acabei de falar, e isso é comum em estradas, né? Eles utilizam produtos químicos para evitar o crescimento, né? De mata ao redor da estrada. Gente, você não acha que é imigrantes, né? O cara coloca o povo para capinar lá, né? Só para vocês terem noção. Lá quando você passa que tem, né, a descida e a subida da imigrantes, tem aquele meio de capim, obviamente que eles colocam produtos químicos para controlar, né, o crescimento do mato. Obviamente também que você vai ver um dia um cara só capinando, né? Seja lá o que for que ele tá capinando, é só para dizer que tá capinando, tá? Produção, né, transporte, armazenamento e comercialização de agrotóxicos, de reciclagem de embalagem de agrotóxicos e extensionistas rurais, tá? Moradores em áreas vizinhas do processo produtivo agrícola, né, e no retorno das unidades produtivas de ambientes contaminados pela utilização de agrotóxicos, incluindo a pulverização aérea, que é muito utilizada no Brasil. Eles compram um avião e vai pulverizando toda a extensão da plantação. População geral que é exposta ao consumo de alimentos e águas contaminados por agrotóxicos, sim, né? A gente tem agrotóxico na água? Tem, a gente tem até fármaco na água, tá? As principais vias de absorção de agrotóxicos do organismo, infelizmente ainda a maior é a pele, né? Depois a segunda é a inalatória. Tem por olho, tem a digestiva quando você consome,
tá? Que pode ocorrer, né? A digestiva ela pode ocorrer acidentalmente ou mesmo intencionalmente, né? Quando eu quero morrer, eu tomo agrotóxico, tá? Então, isso é o que a gente tinha que trabalhar por hoje, ok? Eu vou salvar isso daqui em PDF.